Hoje nós vamos falar sobre uma doença que está crescendo cada vez mais aí. Então, um surto danado sobre hepatite A. E quem está aqui comigo para conversar e falar sobre hepatite é o Dr. Diego Garcia. Prazer, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Doutor, esse surto que está tendo agora aí de hepatite, o que pode estar provocando isso? Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de Obrigado estarmos aqui hoje, um prazer muito grande. A gente tem que lembrar um pouquinho sobre a hepatite A, né? A causa de como a gente transmite a doença. Ela é considerada como uma doença infecciosa pela transmissão fecal-oral, ou seja, pelos alimentos que a gente ingere e elimina nas fezes. Então, o que deve ocorrer? Resíduos das fezes contaminam os alimentos e esses alimentos são ingeridos pelos pacientes. Isso provavelmente representa alguma alteração do nosso saneamento, então dos cuidados. Provavelmente esse crescimento que nós estamos experimentando aí ao longo desse ano tem ocorrido provavelmente por falhas na parte de armazenamento, na parte da higienização, nos cuidados, na parte do saneamento básico. Tá, e o que nós podemos fazer para evitar isso? Não, existem várias medidas, né? Várias medidas. O mais importante em relação ao combate, vamos dizer assim, à hepatite A, é a prevenção e a profilaxia. A prevenção é exatamente dentro de como ela se transmite, ou seja, no cuidado dos alimentos, principalmente verduras, legumes, então a limpeza, higienização, cuidado armazenado, o local onde você compra também esse tipo de alimento, conhecer a procedência do alimento é importante. E o grande assunto hoje em dia, que vem ganhando cada vez mais espaço, até mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, é a vacinação. Sim. A vacinação hoje contra a hepatite A é a principal maneira para a gente, de fato, ter o controle e erradicar a doença, né? Você orienta que todo mundo deve vacinar. Hoje em dia tem uma novidade aí para os nossos ouvintes, é que a vacinação para hepatite A para as crianças, a partir desse ano, 2017, ela tornou-se obrigatória dentro do calendário vacinal, né? Isso é uma conquista aí dentro do SUS. Mas para nós, adultos, que não tivemos essa oportunidade como as crianças atualmente estão tendo, vale a pena sim a vacinação. A pessoa fez exame e descobriu que ela está com hepatite. O que ela tem que fazer? Hoje em dia, se todos nós aqui, adultos provavelmente, formos fazer o exame hepatite A, provavelmente todos nós aqui vamos ter a sorologia positiva. Socorro. Mas a boa notícia é que a sorologia é positiva para os anticorpos crônicos. Toda vez que nós temos uma infecção, nós temos uma ativação imunológica. Uma ativação imunológica aguda, ou seja, anticorpos agudos, que quer dizer que você tem a doença no ato. E os anticorpos crônicos, que são a memória imunológica que a gente fala, ou seja, o corpo guarda aquela informação para que se um dia ele tiver novamente contato com a doença, ele já sabe como combater. Então, provavelmente, nos exames de sangue, todos nós vamos dar positivos para o contato com a hepatite A. Porém, a parte crônica, a parte aguda, é praticamente impossível que nós estejamos agora nesse ato com a hepatite A, né? Porque o contato nosso já deve ter ocorrido em algum momento da nossa infância. Só quer dizer, as pessoas também não precisam ficar apavoradas. Não precisa ficar apavorados. O que a gente tem que saber não é nem se preocupar tanto com a doença, até porque ela é autolimitada. Na maioria das vezes é benigna, ou seja, ela vai, se instala e some. São raríssimos os casos que a gente tem quadro mais grave, mas eles existem. Então a preocupação que a gente tem que ter não é nem em relação ao reconhecimento da doença, é evitar, é a prevenção. Então esses cuidados todos que a gente falou e a vacinação. Antigamente, não sei se hoje com a evolução da medicina, a pessoa descobriu que estava com hepatite. Primeira coisa que o médico tirava, tudo que é gordura, nada de gordura, vai comer muito doce, não é? Exato. Muita fruta. Qual é a recomendação de hoje? Sempre quando a gente fala sobre hepatite, a gente tem que lembrar os espectros da doença, né? Como a gente falou, A, B e C são os mais importantes no nosso dia a dia, né? Então são doenças, como eu falei, diferentes, completamente distintas, né? Apesar do nome ser hepatite, mas são agentes, né? Ou seja, vírus diferentes e manifestações diferentes. A recomendação em relação ao alimento gordurosos é porque
A hepatite, ela acaba, vamos dizer assim, sobrecarregando o fígado, ou seja, ela ataca o fígado. E o fígado é um órgão que ajuda muito a gente na digestão dos alimentos gordurosos, por conta da produção da bile. Ele faz a filtração. Exato, ele dissolve a gordura, vamos dizer assim, Dissolve ele faz a um gordura. detergente natural que dissolve a gordura. Sim. Então, quando você tem um fígado que já está ali sendo acometido de uma inflamação, ou seja, de uma hepatite, então a gente recomenda sempre que evite alimento gorduroso para que você não acaba tendo um prejuízo da função hepática, ou seja, porque você vai exigir que o fígado funcione por conta do estímulo da alimentação gordurosa. E muitas vezes, estando sob essa injúria, ele não vai conseguir dar conta desse recado. Doutor, tem alguma alimentação que você orientaria as pessoas que está com o vírus da hepatite que ela deve evitar? Alimentos industrializados, temperos industrializados, isso é importante a pessoa... Vamos fazer uma diferenciação. Para o paciente que tem hepatite A, não vai haver nenhuma restrição. No máximo, a gente pede um pouquinho de alimento gorduroso, depois ele vai ter a vida completamente Alimento normal. industrializado já não faz bem para ninguém, né? Se Exatamente. puder evitar... Se você tiver muito conservantes... É verdade. Exato. Em relação aos pacientes portadores de hepatite B e C, que já têm doença hepática, que às vezes já está caminhando até para cirrose ou para hepatopatia crônica, aí a gente tem que ter um cuidado nutricional bem importante. Esses pacientes devem evitar alimentos gordurosos, mas também tem que evitar até excesso de proteína. Pode até parecer um negócio estranho aos ouvidos, né? Sim. Mas esse paciente é um paciente que não consegue metabolizar derivados da proteína. Então a gente tem que dar uma dieta especial para eles, com alguns aminoácidos especiais já semidigeridos, né, vamos dizer assim, para que ele não tenha essa sobrecarga. Mas veja, isso é para quem já tem a hepatite B ou C, que já está eventualmente até evoluindo para um quadro mais crônico, cirrótico, não é a maioria da população e com certeza não é aquele paciente que teve contato com hepatite A, que é uma doença transitória, autolimitada, que não cronifica, é uma doença simplesmente meramente aguda, pontual, ela acabou, resolveu, depois você já não vai carregar mais nenhum estigma dessa doença, diferentemente da hepatite B e C. Né? Certo. Doutor, adorei sua presença. Quero já lhe convidar, porque eu queria que você voltasse para falar sobre gordura no fígado. Esteatose. Tá? Esteatose. Com certeza. Isso aí está crescendo assim, muito, né? Muito. A gente tem uma relação muito grande por conta da que a gente chama da síndrome metabólica, que é obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia, né? Isso está relacionado com a esteatose, que é uma das doenças que a gente mais vê hoje em dia, com certeza. Topa voltar? Com certeza. Por favor, dá suas redes Muito sociais, seus telefones. Aqui. Bom, meu nome é Dr. Diego Garcia, eu sou médico cirurgião do aparelho digestivo, eu atendo no consultório, que fica na rua Mato Grosso, número 306, no conjunto 1316, cujo telefone é 2114-6300. O e-mail vocês podem entrar em contato com diegofagarcia@gmail.com. Fala o telefone novamente, doutor. É 2114-6300. Obrigado, doutor, pela entrevista. Obrigado.